Olá! Bom dia para você que veio aqui hoje para ver uma aulinha classe A de processo civil. Hoje vamos falar um pouquinho de cumprimento de sentença. Falar desses tipos de procedimento, é uma série de aulas, na verdade, sobre cumprimento de sentenças, procedimentos executivos, que tem por um objetivo central fazer a satisfação de eventual débito ou obrigação, tá? E especialmente na aula de hoje, vamos falar sobre o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de pagar quantia certa pela fazenda pública, certo? A fazenda pública, a gente sabe que ela gosta de uma proteção especial, tá? Justamente por causa dessa questão de interesse público, tá? Essa preservação da coisa pública, da res pública. Essa preservação da res pública, ela reflete, inclusive, tá, com relação a esses procedimentos executivos, tá? Todos esses procedimentos que geram o desencadeamento da sanção executiva. Então, vamos lá. Lembrando um pouquinho lá da execução por quantia certa, procedimento padrão que a gente tem no cumprimento de sentença, tá? Cumprimento de sentença por quantia certa. Entre particulares, a parte é intimada para pagar. Já nesse procedimento contra a fazenda pública, tá voltado em face da fazenda pública, que a fazenda pública é devedora, a fazenda pública não é intimada para pagar. Vocês vão ver que o procedimento é diferente, tá? A fazenda pública não sofre medidas de constrição. A fazenda pública não sofre uma ação estatal interventiva forte, aquela ação de pôr a mão no dinheiro da fazenda pública, não. Por que isso não ocorre? A gente tem que ter duas coisas em mente que vocês aprendem em direito administrativo, tá? Então, se você não lembra, vamos pegar um livro em direito administrativo, dar uma pesquisadinha em dois pontos fundamentais. Quais são esses pontos fundamentais, tá? O primeiro deles diz respeito à supremacia do interesse público sobre o particular. Ou seja, o interesse público ele está num degrau acima do interesse particular. Então, toda vez que esses interesses entram em choque, e nesse caso eu tenho um choque, porque essa execução de quantia certa a ser paga pela fazenda pública, eu tenho um particular demandando contra a fazenda pública, então eu tenho um choque de interesse aqui. Então eu tenho que ter sempre em mente que esse procedimento inteiro, ou todas as medidas que o juiz vem aplicar, elas são ligadas a essa supremacia, ou seja, ainda que o credor tenha o direito de receber, existe uma supremacia desse interesse público na hora de pagar. Então ele vai pagar, não é uma questão de que a fazenda pública pode calotear, ou não pode ficar isenta do pagamento, não é isso. A fazenda pagará, mas ela pagará da melhor forma para o interesse público, para que o interesse público seja resguardado. Então, não posso ter medidas executivas contra a fazenda que impeçam, por exemplo, a máquina de funcionar, impeçam o poder público de fazer o que ele tem que fazer para manter o Estado, tá? Imaginem milhões de demandas de bilhões de reais contra a fazenda pública, isso faz com que a fazenda pública fique completamente sem dinheiro, quebre e aí o Estado se mantém como, tá? Então, por causa da supremacia do interesse público, a gente tem essa proteção adicional à fazenda. Então, quando a gente fala de menor onerosidade ao devedor, é uma ideia muito próxima disso. Só que pensem que com relação à fazenda, a gente tem a mínima onerosidade, tá? Então a gente sempre faz as medidas menos gravosas, menos invasivas. Nesse caso, o juiz, de uma certa forma, ele fica muito limitado na coerção estatal e ele fica muito limitado na substituição, tá? Na verdade, substituição ela quase não existe. Tudo bem? Maravilha, então vamos lá. Qual o segundo ponto que a gente tem que ter em mente, além da supremacia aqui do interesse público? É a indisponibilidade do interesse público. O que isso significa? Que o interesse público, tá, ou a coisa pública, ela não é disponível, tá? Não pertence necessariamente ao Estado para ele dispor. Não pertence ao Estado, lógico, mas de uma certa forma pertence a todos, pertence a toda a coletividade. Então, a coletividade aqui, ó, que vocês podem observar, Wolverine, Batman, Homem de Ferro, Capitão América, Stormtrooper e o maior de todos, tá? O grande chefe, Darth Vader, tá?
Eles são uma coletividade. Você vai dispor de alguma coisa deles sem que eles apitem? Não, não dá. Ainda que eu administre todo o patrimônio deles, eu não tenho como abrir mão, por exemplo, do Batmóvel, tá? Não posso entregar o Batmóvel numa penhora, tá? Então, por causa da indisponibilidade dessa coisa pública, desse patrimônio público, tá? Ou desse querer público, o Estado não pode ser objeto de medidas de constrição como uma penhora, por exemplo. Tá? A gente vai ver uma possibilidade de sequestro lá na frente, mas eu quero que vocês extirpem da cabeça de vocês, tirem completamente da cabeça de vocês a questão de possibilidade de penhora de bem público, tá? A gente não vai fazer uma penhora da conta bancária do Estado. O Estado tem dinheiro na conta? Ah, tem. Tem dinheiro na conta, sim. Igual o banco. O banco tem um monte de dinheiro na conta. Só que banco a gente pega o dinheiro da conta do banco. Estado a gente não pega o dinheiro da conta do Estado. Tá? Por quê? Porque o Estado ele tem essa necessidade de ter o dinheiro lá para manter o interesse público, para manter a máquina pública funcionando. Tá? Então a gente vai ver que esse procedimento ele é bem diferente do procedimento padrão, embora subsidiariamente a gente acabe aplicando uma coisinha ou outra. Então vamos lá para o próximo tópico, aqui em cima, base legal, tá? A base legal para o cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública está nos artigos 534 e 535, 2 artiguinhos só. Gente, são 2 artigos, mas são 2 artigos ricos, riquíssimos em conteúdo, tá? Parece pouco, mas vocês vão ver como o tempo aqui embaixo, aqui no cantinho aí para vocês, o tempo aqui, essa barrinha aqui, ela vai andar devagar, porque a gente tem muita coisa para falar, tá? 534, 535. Isso não faz com que a gente não aplique subsidiariamente o procedimento padrão, tá? Do cumprimento de sentença por quantia certa. Então, a gente sempre toma por base, sempre que a gente fala em cumprimento de sentença, a gente fala do 513 a 519, disposições gerais, e do 523 a 527, que fala da quantia certa, tá? Mas o nosso procedimento específico está no 534 a 535, 2 artigos. Poderia ser e 535, tá? Ótimo, gente, vamos lá. Vamos agora partir para o procedimento, tá? Entendam aqui Fazenda Pública, ou seja, polo passivo desse procedimento, os entes estatais, tá? Para ficar fácil, administração direta aqui, tá? Então, eu estou falando da União, dos estados, municípios e, eventualmente, territórios, se algum dia o Brasil vier a ter outro território, tá? Enquanto não tiver outro território, vamos deixar o território de lado, tá? Mas a Fazenda Pública que a gente se refere nesses artigos 534, 535 é a administração pública direta, Fazenda Pública dos estados, União e municípios. Tudo bem? Não confunda com a administração autárquica fundacional, tá? Isso já não segue esse procedimento aqui, tá? Ótimo, maravilha. Vamos lá. O que vocês precisam observar? Com relação já ao primeiro requerimento, tá? A petição inicial de requerimento de cumprimento de sentença, aquele requerimentozinho base, que a gente vê na quantia certa como contendo vários requisitos, todos eles inerentes ao cálculo, tá? Um ou outro que muda um pouquinho. A gente olha o 534, 524, de um lado, cumprimento para pagamento de quantia certa. 534 com relação à fazenda. No 534, a gente vê uma mudança substancial nos incisos, que fala justamente, esses incisos do 534, eles dizem respeito ao que deve conter essa petição, tá? Então, dentre todos os requisitos do cumprimento de sentença por quantia certa, a única coisa que muda, e muda drasticamente com relação ao cumprimento contra a fazenda, é a ausência de indicação de bens para penhora. Eu não devo, eu não posso, e se eu fizer, será tido como uma letra morta, indicar bens da fazenda à penhora. Então, eu, como credor, não me cabe, no caso, chegar para o juiz e falar assim: excelência, tá vendo aquela ambulância do Estado ali? Penhora ela para mim, tá? Não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Por uma questão muito simples.
o patrimônio é público, é de todo mundo, tá? E eu não vou dispor daquele patrimônio para pagar o interesse particular de uma única pessoa, tudo bem? Essa é a diferença substancial, tá? Vocês vão reparar, comparem os artigos 524 e 534. O 524, ele tem 7 incisos. O 534 tem 6 incisos. É exatamente o inciso que falta, que fala o seguinte: indicação dos bens passíveis de penhora. Certo? Então, não indica bens a penhora no cumprimento para a fazenda pública. Ótimo! Depois de terminar esse requerimento, eu protocolo ele em juízo. Protocolo, por quê? Porque já tem um processo, então eu venho com uma petição intermediária. Fiz o protocolo para o juízo, tá? Esse juízo vai intimar a fazenda, vai fazer uma intimação para a fazenda, a pessoa do procurador, naturalmente, ou do prefeito, para que a fazenda impugne. Tá? Aqui a gente não fala em intimar para pagar, a gente não fala para a fazenda pague em 10 dias, em 15 dias, não fala isso, não pode. Tá? Fazenda não é ordenada a pagar nada. A fazenda é intimada para, se ela quiser, apresentar a impugnação. Tá? O prazo para impugnação é de 30 dias, ele já é um prazo dobrado, ele já veio dobrado no CPC, tá? Então ele não vai ser feito em dobro, ele é em dobro, ele é dobrado, perdão, tá? Então é um prazo de 30 dias úteis para fazer a impugnação, tá? Para que a fazenda apresente a sua defesa, a sua impugnação. A impugnação está no 535 do CPC, tá? Essa impugnação, na verdade, ela não guarda nenhuma modificação, não tem nada de diferente da impugnação padrão do cumprimento de sentença num procedimento geral, tá? São os mesmos pontos para serem alegados, nenhum ponto focado no mérito, e todos sim atacando a formação do título, tá? Eu vou passar uma leitura rápida aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando das matérias para impugnação. Falta ou nulidade de citação, se o processo correu à revelia, ilegitimidade de parte, inexequibilidade do título, excesso de execução. Lembrando aqui no excesso de execução, tá? Acumulação indevida de execuções, que nesse caso a parte precisa demonstrar o excesso, ou seja, tem que mostrar que os valores estão excessivos, que não é isso que está previsto no título, tá? Então, isso tem que ser feito via de regra por cálculo, tá? Não vai esquecer disso. E, por fim, incompetência absoluta ou relativa da execução ou causa modificativa extintiva da obrigação. Imagina que tenha feito uma inovação, tá? Uma negociação com a própria administração pública que mudou os prazos ou que compensou com alguma dívida existente. Imaginem que eu demande contra a fazenda pública, estadual, por exemplo, sobre uma dívida e eu tenha dívidas de ICMS altíssimas e a fazenda resolve alegar uma compensação de valores. Tudo bem, sem problema nenhum, tá? Entra na impugnação. Todas essas causas da impugnação, ou seja, previstas nos 535 e incisos, elas fazem parte de um rol taxativo. Ou seja, eu não posso acrescentar outras opções, tá? Faz parte só de um rol taxativo. Só posso alegar o que está aí. Ah, professor, mas eu tenho outras matérias de ordem pública que eu descobri agora, que não tô... Ordem pública, tudo bem. Ordem pública está sempre vigendo, mas é muito difícil a gente imaginar uma hipótese de ordem pública ou alguma outra matéria que não esteja incluída aí, tá? E que não seja uma mera rediscussão do mérito central que já foi feito na fase de conhecimento, tá? Então vamos lá. 30 dias para apresentar essa impugnação. Ótimo. E se a fazenda não impugna? Fazenda não fez nada. Ficou quietinha lá, ó. Não vou nem discutir. Vou ficar quieto, tá? Pode fazer isso? Pode. Pode acontecer da fazenda não impugnar. Via de regra acaba impugnando, tá? Mas se a fazenda não impugnar, não apresentar nada, não fizer absolutamente nada, o processo simplesmente caminha para que o juiz peça o precatório ou o RPV, requisição de pequeno valor, tá?
Isso vai acontecer também a mesma coisa no caso do juiz receber a impugnação, pegar a manifestação da parte contrária, analisar, julgar o mérito daquilo e falar assim, olha, rejeito a impugnação. Rejeitou a impugnação, dá na mesma que não apresentar ela, tá? A consequência é justamente a de expedir o RPV, tá? Que a gente já não fala em revelia, tá, gente? Porque a gente está numa fase de execução. A gente não está debatendo mais a cognição do processo, então não tem mais revelia. Simplesmente intima a fazenda não falou nada, manda o RPV para fazenda e fala, fazenda, já que você não falou nada, paga aí, tá? Quando der aí, daqui a 20, 30, 40 mil anos, tá? Lembrando que sempre que cai nessa questão de precatório, a gente sabe, tá? Isso é de conhecimento popular que é demorado, tá? Tem precatório de 10, de 20 anos, tá? Nesse precatório, às vezes, ele atrasa, tá? É super normal de acontecer. E, infelizmente, o precatório, ele é realmente lento de ser pago, mas ele será pago. Tem uma certeza que a gente tem na vida, duas certezas que a gente tem na vida, é que a gente vai morrer, e que precatório vai ser pago daqui a muito tempo, tá? Então vamos lá. Mas o que diabos é o precatório, tá? Da onde veio isso? Para que serve? Como que funciona isso? Precatório serve como uma ordem de pagamento. É uma ordem de pagamento que o tribunal enquanto instituição, manda para a fazenda. Então pega lá, que pague tantos mil para Henrique. Tá aqui, ó, fazenda, paga aí, paga essa desgraça aqui, tá? E a fazenda pega e inclui no orçamento para pagamento, tá? Por isso que o pagamento não é imediato. A fazenda ela vai se adaptar àquela condenação, vai se adaptar àquela ordem de pagamento. Então ela vai colocar na previsão orçamentária dela para daqui a 10 anos fazer o pagamento, daqui a 1 ano, daqui a 20 anos, tá? Então vamos lá. Esses precatórios eles são para altos valores, tá? A gente já vai falar o que são esses altos valores quando a gente falar em RPV. Primeiro vamos terminar o precatório. O precatório ele pode ser ordinário ou extraordinário. Será extraordinário, extra, tá? O mais, quando ele tiver natureza alimentar. Se ele tem natureza alimentar, ele tem preferência, beleza? O que significa isso? Se eu tenho um precatório, por exemplo, de salários atrasados, remunerações atrasadas, tá? Pensões, tem natureza alimentar, paga ele primeiro. Então ele entra numa fila mais rápida, tá? Não significa que você paga amanhã, tá? Ele só vai ficar mais rápido. O ordinário é aquele que não tem natureza alimentar, então ele entra na fila padrão do precatório, na prioridade padrão, tá? Que é mais lento ainda. Então o extraordinário ele é mais rápido, ele entra numa prioridade, e o ordinário mais devagar. O extraordinário tem natureza alimentar, o ordinário não, tá? Ótimo, maravilha. E se não cumprir essa prioridade? E se não pagar o precatório, ficar enrolando, aí o juiz vai determinar o sequestro de patrimônio da União, tá? Sequestro do valor, na verdade. O sequestro ele vem como um bloqueiozinho ali, segurar aquele valor, reservar aquele valor para que a fazenda pague, tá? Não é penhora, não se usa esse termo de penhora, é um sequestro, ele tem um caráter cautelar, tá? Um pouquinho diferente, a penhora ela já vem com caráter constritivo, o sequestro vem como um caráter de garantia. Beleza, professor, maravilha. Ótimo, agora vamos para o RPV, requisição de pequeno valor, tá? Requisição de pequeno valor é utilizada para o pagamento de baixos valores, de valores ínfimos para a administração e eles são pagos com uma velocidade muito maior. O RPV, por força de lei, ele tem que ser pago em 2 meses da ordem judicial. Então, o juiz determinar hoje, daqui a 2 meses tem que estar pago. Certo? Certo! Maravilha! Gente, entendam que isso é pago dessa forma, porque o valor é baixo. Tá? Então ele não causará um impacto no ente público, tá? A fazenda não vai ser lesada pelo pagamento do RPV. Evidentemente que um atraso aqui, um atraso ali, pode ser que aconteça, tá? Mas via de regra, o RPV paga certinho lá 2 meses, tranquilo, tá? Vamos lá, e onde eu acho qual é o valor do RPV? Quanto que eu sei que esse débito é RPV ou ele é precatório? Eu sei disso olhando a legislação de cada ente, tá? Então, para a União, a gente já tem uma formação.
A União até 60 salários mínimos é RPV, é pequeno valor, tá? Então, até 60 mil nos quebrados, tá? Hoje em dia, o valor do salário mínimo hoje, 60 salários mínimos, a União vai pagar em 2 meses, certo? É o RPV. Se for estado ou município, depende da legislação estadual e depende da legislação municipal, tá? Aí vocês têm que olhar caso a caso para ter certeza do que você tá, de onde você está atuando, tá? Eu estou atuando no estado de São Paulo, eu tenho um valor. Eu estou atuando em Minas Gerais, eu tenho outro valor completamente diferente, tá? Porém, caso o estado não tenha previsão ou o município também não tenha previsão desse valor mínimo, tá? A gente tem um ADCT que fala o seguinte: 40 salários mínimos para o estado e 30 salários mínimos para os municípios. Tudo bem? Então, até que haja a edição da lei, vige 60 para a União, 40 para o estado, 30 para o município. Certo? Certo. O que a gente tem vigendo já com certeza? 60 para a União, tá? O restante vocês têm que olhar caso a caso, analisar caso a caso. Tudo bem? Então, para a gente dar um arremate aqui, precatório quando o valor for alto, pagamento é mais lento. RPV quando o valor for baixo, pagamento mais rápido, tá? RPV, R de rápido, rápido para fazenda, tá? Rápido de fazenda não é o rápido de banco, não é o rápido de pessoas físicas, tá? É o rápido da fazenda. Fazenda sempre tem uma rapidez singular, tá? Fazenda não é um flash, tá? A fazenda é devagar, tá? É quase um C3PO andando, tá? Para quem conhece C3PO, sabe como o C3PO anda. Imagina o C3PO saindo do prédio da prefeitura e indo até a sua casa para pagar. O quanto tempo ele demoraria, tá? Então, vamos imaginar o seguinte: a fazenda é mais lenta para pagar, ainda que seja RPV. Só que a RPV ele é mais rápido porque ele tem um teto, ele tem um prazo limite de 2 meses. Certo? Obrigado, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.